remexo tanto, eu me remexo. Agora vamos cá. Olá pessoal, hoje a gente vai falar da advocacia como forma de prevenir conflitos. Advocacia preventiva, porque como diriam os nossos avós, melhor prevenir do que remediar. Mas antes de tudo, você se inscreve no nosso canal, você curte esse vídeo, mesmo antes de ver, pode curtir. Ah, o sininho. O sininho tá do seu lado hoje. Do lado de lá. A gente mudou de lado, E tem solta um a vinheta. sininho. Solta a vinheta. Agora você tem que ver. Não. Não. Tá. No nosso país, as pessoas elas estão acostumadas a contratar o advogado só quando não tem mais outra opção. Assim, já deu tudo errado e agora tem uma ação judicial, então agora eu preciso de um advogado, porque eu não consigo resolver. Aí as pessoas procuram um advogado, mas não precisa necessariamente ser dessa forma. Não, e ainda tem a coragem, meu amor, de reclamar do custo do advogado, né? Vem com um problema, já um prazo escasso, reduzido, né? E fala assim, doutor, eu tenho esse problema, e não quer que ele cobre o que é devido, o que é justo, né? E o que a gente pode falar para o nosso cliente, para os advogados que estão começando, né? Ou os que já estão há bastante tempo nessa labuta? Como que a gente resolve isso? Como que a gente se torna um parceiro do cliente? Prevenindo. Nos Estados Unidos já é comum a prática da advocacia para prevenir o problema, para minimizar a surpresa de ter uma lide. Então você tem um advogado, um profissional qualificado que vai suprir as suas dúvidas, vai te orientar a fazer as coisas de uma forma que reduza a possibilidade de você ter um processo judicial. Verdade. Né? E com isso você diminui os seus custos. Sim. Né? Você tem um orçamento já pré-definido deles. Você não tem uma surpresa, né, de chegar uma intimação lá, pague em 3 dias. Sim. Né? Ou uma trabalhista, e agora, doutor, o que eu faço? Cadê os documentos? Ah, não tenho. Sabe por que você não tem? Porque você não tinha um advogado lá esse tempo todo te orientando. Olha, precisa dar advertência para o funcionário. Olha, né? Não tem. Sim. Vamos para a demanda com prazo ridiculamente curto, né? E olha para o advogado e fala, faz milagre. Sem os documentos necessários para fazer a defesa do cliente, muitas vezes apenas por falta de orientação. Advogado, né, como eu já escutei, é um mal necessário, não, é um bem necessário para a sua empresa, para o seu cotidiano, né? Ah, recebi uma intimação, vou lá ver o que acontece. Às vezes não tem mais jeito, né? Ah, vou no Sejusc porque é uma audiência de conciliação, fez um acordo. Não tem mais jeito para desfazer, é difícil, vai gastar muito mais. E depois a culpa é do advogado. É do advogado. Né? A culpa é do advogado. Não é isso, gente. No Brasil, 25% das empresas elas fecham nos primeiros 2 anos. Por quê? A pessoa, ela, por exemplo, ela trabalhava numa empresa, ela resolveu sair da empresa e abrir a própria empresa. Só que ela não tem a orientação, ela tem a orientação, por exemplo, ela vai abrir uma empresa de construção civil. Ela trabalhava com isso, ela conhece tudo sobre construção civil. Mas ela conhece a parte burocrática da construção civil? Ela conhece os documentos necessários, os documentos que ela vai precisar das pessoas que vão trabalhar com ela? Muitas vezes não. Muitas vezes elas vão fazendo tudo no achismo, assim, na sorte. E aí, quando procuram um advogado, já é tarde, né? As pessoas acreditam, infelizmente no nosso país ainda tem esse mito de que o advogado ele só é necessário assim, porque vai pagar advogado sem ter o problema, para quê? Para não ter o problema, para não vir a ter esse problema. Porque se você tem um advogado que vai te orientar na contratação dos seus funcionários, nas possíveis sanções a esse funcionário, você reduz as suas reclamações trabalhistas e automaticamente você tem uma defesa mais consistente na hora que porventura vir a acontecer uma reclamação trabalhista. Se houver, né? Sim. Porque a maioria das reclamações trabalhistas são sanáveis com orientações jurídicas, né? Ah, mas por que eu tenho que ter? As leis mudam, as súmulas mudam, a jurisprudência muda, né? As pessoas mudam.
né? Tem diversos assuntos que você pode tratar com o advogado antes de tomar qualquer decisão. Exatamente. Assim, pactos antinupciais. A maioria das pessoas casam na comunhão parcial de bens simplesmente porque é aquela que o cartório coloca lá se você não entrar com nenhuma outra. Às vezes, dependendo da situação, é interessante que você entre com um pacto diferente, de acordo com a sua situação. Você tendo um advogado preventivo, você consegue que ele conheça a sua história, a sua empresa, as suas necessidades e enquadre isso de uma forma que você não venha ter problemas futuros por desconhecer daquilo. Né? Porque com a advocacia preventiva, a ideia qual que é? É não ter o problema. Se você não tem um problema, como vocês vão apelidar a gente de vivedor de problemas? Não tem como, né? Então, você tendo um advogado preventivo no seu escritório, na sua vida, nos seus negócios, você não vai ter o problema. Por quê? Ele vai ser um amigo seu, vai ser um seu amigo jurídico, né? Ele vai te auxiliar em problemas de família, em problemas trabalhistas, tributários, em todos os problemas que você pode ter um dia na esfera jurídica. Sim, contratos. Contrato é uma das coisas assim que a gente vê muito. A pessoa chega no escritório, assinou um contrato, mas porque esse contrato, a cláusula fala isso que eu não concordei, então por que assinou? Por que não levou o contrato antes? Porque assim, se você leva o contrato antes, o contrato ele tem que ser bom para as duas partes. Então, se você leva o contrato antes para o advogado vai analisar e vai enquadrar aquilo dentro do que você espera, certo? Aí, os dois advogados vão enquadrar um contrato de acordo com que fique bom para as duas partes. É melhor antes, porque aí é uma coisa extrajudicial, é questão de conversa, ou que nem contrato de banco, que é uma coisa que a gente não muda. Você não assina, você procura um outro que fique mais perto das suas expectativas. Agora, se você só procura depois de já assinado, não tem outra forma de resolver que não seja entrando com a ação. E precisando de advogado. Sim. A maioria das vezes, os contratos são feitos pelos advogados Google, né? Você vai lá, eu quero alugar minha casa, Google. Eu quero modelo de conta, Google, né? Aí depois você aluga a sua casa com sacada, mas não tem sacada. Porque no Google o modelo tinha sacada e às vezes você nem tomou conta e continuou com aquele modelo Google. Né? Não estou falando mal de quem pega contrato no Google, gente, mas assim, se eu sou locatário, eu pegar um contrato de locatário, ótimo, tem as multas, tem negócio de locatário, mas às vezes eu sou locador e peguei um contrato de locatário, ou seja, estou sendo prejudicado no meu próprio contrato que eu estou estipulando. Sim, às vezes como locatário você acha um contrato que não assegura os direitos, por exemplo, o inquilino está destruindo a minha casa, o inquilino está colocando muito mais pessoas do que eu gostaria para morar dentro da minha casa. E você não tem nada no seu contrato que garanta esse direito. Mas assim, quando você vai até um advogado, procura um advogado para que ele te ajude com o contrato, para que ele faça um contrato, você vai chegar para o advogado e falar, eu quero alugar minha casa, mas na minha casa não comporta cachorro, a minha casa não comporta mais de 3 pessoas, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Vai estar tudo no contrato. Você não vai ter depois que entrar com um processo contra a pessoa, contando com o entendimento do juiz. Né? E outra coisa, vocês concordam que vai ficar muito mais barato eu pedir para o advogado fazer o contrato do que eu ter que anular um contrato, entrar com despejo? Né? Tem várias hipóteses que a gente pode ficar aqui falando, mas o vídeo vai ficar muito longo. E aí, um problema pequeno acaba se tornando um problemão, porque não teve a devida prevenção antes que aquilo se tornasse uma bola de neve. É a mesma coisa com o convênio médico. Você deixa para pagar o seu convênio só quando você está doente? Não vai adiantar. Tem período de carência, você vai ter que pagar um médico particular, que é muito mais caro, certo? Porque você já tem um problema, dependendo do problema vai ser não só o médico, os exames, tudo. Tem diversas coisas que podem ir surgindo durante o processo e acabam sendo surpresas. E surpresas para uma empresa, por exemplo, que está começando, ficar tendo um monte de surpresa com gastos... Às vezes é o que acaba com a empresa. Sim, né? Muitas empresas. Na Justiça do Trabalho, não é minha área, mas na Justiça do Trabalho você perde uma ação às vezes e você tem que pagar acho que 9 mil, não sei, 10 mil reais para poder recorrer a isso, né? Sim, tem que pagar E muitas das vezes as empresas não têm. E como que você resolve isso? Tendo uma prevenção, né? Vendo se seus funcionários estão adequados, hora extra, cartão de pontos, X coisas que só um profissional da área
né, vai conseguir te auxiliar nesse quesito. Sim. Né? Nós estamos aqui fazendo vídeo para que os clientes, não, é o seguinte, é para os advogados também ver que é um nicho, né, um mercado muito grande que você pode percorrer, evitando muitas das vezes alguém bater na sua porta e falar, doutor, então, advogado vive da advocacia. Melhor do que ninguém, nós, operadores do direito, sabemos que o judiciário está carregado, está difícil, está demorado, é complicado, nem sempre o entendimento dos juízes vão de encontro com o que a gente precisa. Então, você tendo essa ferramenta de prevenir, você evita os problemas e evita entrar no judiciário, que muitas das vezes traz muita dor de cabeça, demora muito tempo. E as decisões nem sempre são boas para nenhuma das duas partes que estão litigando. Né? Às vezes a sentença, o acordo não alcança o seu problema, nem resolve o problema do requerido ou do vice-versa. Né? Por quê? Não vou saber te explicar isso. Né? Mas temos como melhorar, né? Prevenir, ajudar. Isso. Vou casar, quais são os regimes? Eu duvido que a maioria das pessoas saiba quantos regimes de casamento tem. Né? Esse é assunto para um outro vídeo. Senão vai ficar muito longo. Vou fazer um contrato. Eu tenho um cliente que fala assim, quando eu não quero fechar meu negócio, eu chamo meu advogado. Não é assim, é porque a gente vai falar para ele, olha, vai acontecer isso, acontece isso. Quer fazer? Pode fazer. Quem vai ganhar dinheiro? Eu. Né? Quem vai perder? Você. Mas aí é uma decisão do cliente, fazer ou não fazer, você concorda comigo? Sim. Né? Mas ele está orientado, ele sabe, olha, se eu fizer isso, posso acontecer isso. Se eu fizer isso, qual que é a chance disso? Ele tem toda uma orientação. É isso que a gente quer passar para vocês, advogados e clientes. Né? Consulte sempre um advogado. Isso. Vai entrar numa relação jurídica, casamento é uma relação jurídica, contrato comercial é uma relação jurídica. Código de Defesa do Consumidor, olha, eu quero comprar, mas quais são os meus direitos? Consulta. É melhor ter a consulta do que ter o processo. Nós, como advogados, podemos falar com propriedade sobre isso. Um processo é uma caixinha de surpresa. E assim, tem muita gente que acha que advogado é coisa pra gente que tem muito dinheiro ou pra empresa muito grande. O que você acha sobre isso? Eu acho que o advogado ele tem que auxiliar desde aquele pequenininho que não tem ainda a perspectiva, né, para auxiliá-lo a chegar a uma coisa grande, a uma empresa grande, a um ser humano melhor, a ter relações melhores, porque às vezes muitas das leads acontecem por falta de conhecimento jurídico. Acho que, né? 90%. Porque assim, eu tenho direito, compra e venda, eu comprei o terreno do meu vizinho, fui lá, fez o contratinho, legal, esqueceu das obrigações, disso, daquilo, paguei, não é só pagar, tem as demais obrigações. É isso que um advogado tem que te orientar. Porque às vezes você bate boca com um vizinho por causa de um horário, por causa de uma coisa, só que você não sabe, e depois que a confusão está armada, já deu delegacia, Se tem tudo regulamentado, então fica mais fácil. E assim, se você que é uma pequena empresa, um pequeno empresário, por que é interessante? Para você poder focar naquilo que te interessa. Por exemplo, vou usar o exemplo da construção civil. Você tem que se preocupar com o quê? Com construção civil. A parte burocrática, a parte documental, você pode passar. Se você consegue ter uma consultoria, evitar problema, isso é lucrativo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que é isso que incentiva a gente a continuar gravando os vídeos para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Sigam a gente no Instagram. No Instagram, @casallegal.jur. Curta a nossa página no Facebook, Perrote SA. Nós gostaríamos de agradecer vocês que viram nossos vídeos. Nós chegamos a mais de 1000 visualizações no YouTube. Muito obrigado. Já temos praticamente 91 inscritos. Praticamente não, 91 inscritos. Hoje 91 inscritos. Então vocês já vão saber quando a gente gravou esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Comentem, compartilhem, se inscrevam, divulguem para os seus amigos e o mais importante, né? Deixe o seu feedback com a gente. Fale o que vocês querem, o que vocês não querem. A gente está recebendo bastante opiniões e é isso que... Ideias, isso que incentivem a gente. Né?
Obrigada. Muito obrigado, um grande beijo. Até o próximo vídeo.